As macro-regiões administrativas do IBGE, ou simplesmente regiões do IBGE, é um tipo de divisão feita de modo oficial, lógico, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Essa divisão é feita por semelhanças na construção econômica, semelhanças na história, semelhanças no quadro natural e também na rede urbana. Essa divisão ela é utilizada pelo governo para fazer as estatísticas, para fazer planejamento e é a divisão mais utilizada para fins didáticos. Nessa aula, nós vamos estudar e conversar sobre a região norte do país. Sem dúvida nenhuma, o quadro natural é o aspecto fundamental de qualquer análise geográfica quando se fala da região norte. A bacia amazônica, a floresta amazônica e as grandes reservas minerais, além da grande diversidade étnica dos povos originários, chamam muito a atenção. Por meio de vários mapas, vamos relembrar as características gerais dessa importante região. Olá, meu nome é Prof. Eligel, sejam bem-vindo e bem-vinda ao canal Geografia em Tudo. Só para a gente lembrar um pouquinho da região norte do país, é a maior região que nós temos. São 3,8 milhões de quilômetros quadrados, 45% do território nacional, ou seja, é a maior região do país. A população gira em torno de 18 milhões de habitantes e o número de estados são 7 estados, sendo ele Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esse último foi desmembrado, foi emancipado ali, desmembrado de Goiás na Constituição de 1988. A formação étnico-demográfica da região norte tem a predominância de povos originários, com a mestiçagem com europeus e também, lógico, em vários estados ali, nós temos também a miscigenação ou o encontro das etnias também com a população dos afrodescendentes. Então, é uma diversidade muito grande a região norte do país. Sempre lembrando que existem grandes vazios demográficos, é a região que nós encontramos os maiores vazios demográficos do nosso país. A base econômica é o extrativismo vegetal e mineral, sendo borracha, castanha, açaí, madeiras e, além de tudo, gente, uma das maiores reservas do mundo e a maior reserva brasileira quando a gente fala da mineração de ferro, manganês e também nós temos muita bauxita, tá? Então nós temos essa diversidade dentro do quadro natural, mas também vem tendo um grande aumento, a expansão, né, vindo das novas fronteiras agrícolas ou do centro-oeste brasileiro, vem também a expansão especialmente da pecuária no estado do Pará. O estado do Pará é um dos estados que mais sofrem num processo de degradação ambiental, porque o estado do Pará é o núcleo não só da mineração, mas também agora da pecuária na região norte. Tá? A importância do país é porque tem a maior floresta tropical do mundo, né? Essencial para o equilíbrio climático nacional. Não esqueça da massa equatorial continental, que leva a umidade e rios voadores para o Brasil inteiro. E também nós temos essas maiores jazidas, maiores reservas. Lembra, a maior produção de minério de ferro ocorre no quadrato ferrífero, Minas Gerais, na região sudeste, mas as maiores reservas, essas reservas estão no estado do Pará, principalmente. E os principais problemas, gente, da região norte são os desmatamentos, queimadas, conflitos fundiários e a violência no campo, né? Então, outra coisa que chama atenção quando fala das grandes cidades, nós temos as duas grandes metrópoles da região norte, que é Belém do Pará e também Manaus, é o precário saneamento básico, a precária universalização das infraestruturas para a população dessas cidades. Então, nós temos que tomar muito atenção nisso daí, desses problemas urbanos. Vamos agora, através de alguns mapinhas, gente, que é muito importante para nós, agora, fazer essa lembrança do que é a região norte do nosso país, tá bom? Vamos lá? Preparados aí para nossa revisão, nossa apresentação, gente? Nós vamos conhecer muito bem o nosso país, gente, por favor. Uma das coisas mais importantes é nós brasileiros conhecermos o nosso país, para também não virar antipatriota, para sermos patriotas, porque para conhecermos e valorizarmos muito. Primeiro, essa foi a última estabilização, né, o IBGE fez. Então, estão aí as regiões, macro-regiões administrativas do IBGE. Nós estamos falando aqui da região norte do país. Deixa eu colocar o meu mapinha aqui. Opa, ainda não quero ainda esse. Olha aí, a região norte do nosso país. Olha o tamanho dela e olha o tamanho dessa fronteira seca, né? A maior parte da fronteira da região norte é uma fronteira seca, né? Tudo isso daqui, gente, é floresta amazônica. Então, só lembrando, Tocantins foi o último estado a ser
colocado aí na região norte. Bom, vamos começar apresentando o seguinte. Primeiro, o relevo, gente. O relevo da região norte tem uma baixa média altimétrica, mas possui os maiores picos aqui nos planaltos residuais norte amazônicos. Olha que interessante, né? Então, nós temos aqui na fronteira com as Guianas e com a Venezuela, nós temos especialmente um negócio chamado Planalto das Guianas, né? Lembra da classificação do Elizabeth Saber, né? Então nós temos aí o Planalto Grande. Mas nós vamos usar essa classificação do Jean de Ross. Dá uma olhada. Eles achavam que antes do Jean de Ross fazer o Radam Brasil, o Radar da Amazônia Brasil, então achavam que nós tínhamos terras altas no norte, terras altas no sul, né? E no meio era uma grande planície. Mas olha como ficou estreita a planície amazônica. Ela ficou contígua à rede hidrográfica da região do Rio Amazonas, né? Então nós temos as planícies aqui, ou a planície amazônica, ela vai ser a margem do Rio Amazonas. E daí nós temos, ao lado do Rio Amazonas, temos o Planalto da Amazônia Oriental, são terrenos sedimentares aqui, né? E nós temos no norte do país as serras, ou antigamente era chamado de Planalto das Guianas, agora é chamado de Planaltos Residuais Norte-Amazônicos. Aqui nós temos terrenos cristalinos, de geologia cristalina, né? E também os Planaltos Residuais Sul-Amazônicos, nós temos aí também estrutura cristalina. Mas as depressões e as planícies, lógico, são todas elas sedimentares. E também os planaltos e chapadas dos Parecis, um pedacinho tá aqui, né? Nós temos aí também terrenos sedimentares. Olha só que interessante. Então, tem uma baixa média altimétrica, mas nós encontramos os maiores picos do Brasil, inclusive o pico da neblina, com quase 3.000 metros aqui nas fronteiras ao norte do nosso país. Então, esse é o relevo da região amazônica. Quando a gente fala de clima, olha só, o clima, gente, é o clima equatorial, quase inteiro equatorial. Nós temos uma pequena parte aqui no Tocantins, que é um clima tropical. Mas, gente, olha só, a Amazônia inteira, e quem manda é a massa equatorial continental. Ela é úmida por causa da evapotranspiração da floresta e da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Olha que linda, gente, essa vegetação maravilhosa, floresta amazônica. Olha que imagem maravilhosa. Isso aqui é toda a região amazônica que transpassa, né? Ultrapassa o norte do país. E dá uma olhada aqui, gente, na região sul da floresta amazônica, é onde nós temos a maior parte da degradação. Não esqueçam, gente, floresta amazônica, ela é latifoliada, ela é higrófila, né? Existem plantas adaptadas a constantes inundações. Então essa é a nossa floresta amazônica, floresta extremamente densa, a maior floresta tropical do mundo, né? A maior floresta tropical do mundo, e através da transpiração da floresta, abastece a massa equatorial continental, que forma os rios voadores. Então aqui também a floresta amazônica, né, o tamanho dela, eu quis colocar aqui é o Brasilzão, né, mas olha onde ela tem a maior degradação, né, gente, aqui no avanço dessas fronteiras agrícolas do centro-oeste. Então nós temos esse arco da destruição, tá bom? Não esqueça também que embaixo desse relevo todo sedimentar, nós temos o aquífero Alter do Chão, um dos maiores aquíferos que nós temos aí no mundo. Aqui é a rede hidrográfica. Olha que rede hidrográfica maravilhosa aí da região Amazonas. Temos o Rio Amazonas, o portal é Belém do Pará, depois nós temos aí Parintins, Santarém, nós temos Manaus. Olha só, é uma população que vive muito chamada população ribeirinha, né? Porque ela utiliza muito, por causa dessa floresta, ela é jogada para o rio, né? Então é muito importante o sistema hidrográfico. E no Rio Madeira, lembra que nós temos aí Santo Antônio e Giral, e também nós temos aí no Rio Xingu a usina de Belo Monte. Então nós temos a utilização aí de alguns lugares, é a maior área de potência, que nós temos aí nós temos aí uma chance de ter maior construção de hidrelétricas, porque os afluentes do Rio Amazônico, né, um potencial, essa palavra que eu queria falar para vocês, um potencial hidrelétrico, né, porque os afluentes do Rio Amazonas são todos eles de planalto. Então é uma região que tem menor população, mas, gente, os impactos ambientais são absurdos, né? Os impactos ambientais são absurdos. Aqui é um perfil, gente, que sempre cai no vestibular. Olha só, aqui nós temos o Rio Amazonas, e daí nós temos do lado um negócio chamado Mata de Igapó, dentro do rio. Daí Mata de Várzea, sofre inundação periódica. E daí nós temos aí, ó, a Mata de Terra Firme, nunca sofre inundação. Essa é a maior parte da floresta. Então sempre esse
perfil vai aparecer para vocês. Sempre esse perfil vai aparecer para vocês aí, tá bom? E olha só, né? Nós temos lá as serras dos Planos Guianas, os planos residuais norte-amazônicos e planos residuais sul-amazônicos, né? Mas esse daqui sempre aparece, tá bom, gente? Mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. A várzea sofre inundação periódica. E aqui é um mapa que, olha, gente, sempre nos seus exames pode cair esse mapa. Olha a quantidade de minérios, o potencial de mineração, esses são os conhecidos, gente. O potencial de mineração e o estado do Pará, gente, juntamente com o estado de Minas Gerais, são as duas grandes potências da mineração. As duas grandes potências da mineração. Não esqueça que nós temos o complexo do Carajás, que ele foi construído desde os anos 70, que é a represa hidrelétrica de Tucuruí, e depois nós temos o complexo Carajás na cidade do Carajás, nós temos a estrada de ferro dos Carajás, que leva esse minério até São Luís do Maranhão, tá bom? E daí nós temos várias processadoras de alumínio em Belém do Pará. E não esqueça, gente, da Zona Franca de Manaus, em Manaus, tá bom, gente? Uma área de livre de impostos para a produção, que a ideia era criar uma área de como se fosse o Vale do Silício, mas, gente, não é bem assim, né? Então virou uma área mais de maquilagem. Importante área de montagem de peças, né? Muito importante. Olha lá, fazendo exercício a respeito das regiões brasileiras, propostas oficialmente pelo IBGE, observe as informações abaixo. De acordo com a regionalização do IBGE, o Nordeste é a região mais extensa, bem como... Não, o Nordeste não é mais extenso, é a região Norte, acabamos de falar. Apesar da região Sul ser a menos extensa, ela não é a que concentra a menor população, né? A menor população Centro-Oeste e a menor densidade demográfica. A menor densidade demográfica vai ser a região Norte, né? A região Sudeste, então, dois interessante. A região Sudeste é a que possui a maior população absoluta, legal? Além de uma alta concentração econômica, possui 3 estados. Não, o Distrito Federal fica no Centro-Oeste. Tá bom? Então essa está errada. A região norte do Brasil é a mais extensa, entre as 5, composta por 7 unidades da federação, entre as quais estão os estados de Roraima, Amapá e Tocantins. Opa, 2 e 4. O Nordeste brasileiro, o Ceará é o estado mais extenso, não é a Bahia. Então 2 e 4, gente. Olha lá, 2 e 4. Resposta correta, 2 e 4. Gente, muito obrigado pela participação essa olhada rapidinha aqui na região norte. Não esqueça de ver toda essa série. Então tem região norte, região sudeste, região sul e também veja a aula de regionalização. Um grande beijo, gente, e até mais. Sejam sempre bem-vindos ao canal Geografia em Tudo. Aqui é o Prof. Legiel e um grande beijo, até mais.